Amados irmãos, nós iremos assistir agora sobre o terceiro assunto. O terceiro assunto do livro do Apocalipse, das Revelações do Apocalipse, é o relato e a santa profecia que o santo apóstolo e santo profeta João Pedro Boanerges, esse é o sobrenome dele, escreveu sobre o retorno do nosso Senhor Jesus. Então ele vai dizer um relato aqui sobre quando o nosso Senhor Jesus estivesse retornando. Diz aqui, ó. Ele diz assim: eu, apóstolo João Pedro, ele está se identificando, João Pedro Boanerges, leal ao nosso Senhor Jesus, no santo amor e também nas tribulações, eu acompanhei com toda a santa paciência o santo reino do nosso Senhor Jesus. E quando eu estava na ilha de Pátimos, eu estava ali por causa da santa profecia. Ele não foi para lá por acaso. Ele foi para a ilha de Pátimos por causa da santa profecia de nosso Senhor Deus. Nosso Santo Deus, para escrever as revelações do Apocalipse e testemunhar do nosso Senhor Jesus. Ele foi testemunha do nosso Senhor Jesus. Ele diz assim: nosso Senhor Jesus encontrou, nosso Senhor Jesus encontrou-se comigo na ilha de Pátimos e proferiu sobre todos os acontecimentos quando ele retornasse novamente. Então, esse acontecimento do livro do Apocalipse foi Jesus que relatou para o apóstolo João Pedro Boanerges. O apóstolo João Pedro Boanerges anotou isso aí, e diretamente mandado por Deus, pelo Filho. E ele disse: eu sou o Santo Filho do nosso Senhor Jeová, onipotente, alfa, delta e ômega, o início, o meio e termo. Eu, Senhor Jesus, relato, Jesus dizendo para ele, anotando, todas essas revelações e a santa profecia, para que tu escutes e escreva em um santo livro. Foi mais um livro, santo livro, que foi adicionado à Bíblia. Escreva e envie as epístolas aos 7 santos templos que tiveram origem na Ásia. 7 santos templos. Aqui não relata a igreja, não relata a congregação, não relata nada disso. Se tiver na sua Bíblia qualquer item desse tipo, é porque foi modificado pelo homem. Porque hoje, cada tipo de religião tem a própria Bíblia, Tem a própria Bíblia. E eles modificaram a palavra de Deus, da qual não pode. A Bíblia ela tem que ser única. Ela tem que falar o mesmo idioma no mundo inteiro. Ela tem que dizer a mesma palavra com o mesmo significado no mundo inteiro. Ela não pode, em hipótese alguma, dizer que aqui é um sinônimo diferente e em outro lugar diferente. A conotação do texto vai ficar totalmente diferente, onde as pessoas vão interpretar de forma errônea. É o que acontece hoje. Ele apresenta aqui o primeiro santo templo que surgiu. Um dos primeiros santo templos que surgiu é chamado de Adventista. Ele surgiu na Ásia com o nome de Éfeso. O segundo santo templo que surgiu é chamado de Assembleia de Deus. Eram as sinagogas. E ele surgiu, a Assembleia de Deus, na Ásia, com o nome de Esmirna. Aqui também relata testemunhos do nosso Senhor Jeová, que surgiu em Pérgamo. Surgiu com o nome de Pérgamo e adjacências, que são, que diz Congregação Cristã, Igreja Internacional da Graça, etc., que estão aqui no Brasil. Surgiram de lá. Copiaram os modelos de lá. E elas vieram de lá. A Igreja Católica Apostólica Romana, iniciada e edificada no país da Itália, em Roma, ela surgiu com o nome de Tiatira, na Ásia, e junto com ela a maçonaria e todas as outras seitas satânicas. Sinagoga Batista e Pentecostal, ela surgiu na Ásia com o nome de Sardes. O Templo Universal do Reino de Deus, a Sinagoga Deus é Amor, ela surgiu na Filadélfia. Na Filadélfia, quem iniciou esse santo templo foi o Paulo Silva, que iniciou o Reino Universal de Deus, o Santo Reino de Deus Universal, global de Deus, e a Sinagoga Deus é Amor. O apóstolo Paulo Silva iniciou, ele foi das pessoas que iniciaram esse templo com o nome de Filadélfia. E mais outros apóstolos na época. O apóstolo Paulo, ele foi das pessoas que saiu montando templo pelo mundo nas viagens missionárias. Tem a luterana, que foi a última, que teve a revolução antes de surgir o Brasil e tudo mais,
que é nomeada, ela surgiu lá na Ásia com o nome de Laodiceia. Ela já existia. Quando o padre Martins, família Martins lá, saiu da Tiatira e montou a luterana, ele só pegou o nome que já existia, que era Laodiceia, tá? Mas como ele pegou o nome da época, o nome é mudado. Mas ela surgiu na Ásia com o nome de Laodiceia. Ela é edificada pelo padre Martim Lutero, no futuro, que já virou passado, e etc. Só para ter uma ideia da real e sincera origem, né, do Santo Templo. Eles assim, e eu, o Santo Apóstolo João Pedro Boanerges, escutei tudo e depois iniciei a escrever. Ele iniciou a escrever o que Jesus estava dizendo. E Senhor Jesus, Santo Filho de Nosso Senhor Jeová, né, administrava todos esses 7 templos. Jesus teve um reino, e esses 7 templos ele administrava nessa época. Né? Quando zerou o calendário que iniciou esse nosso calendário agora, houve um milênio passado. Tá? Esses 7 templos e todas as santas sinagogas. Né? Sinagoga significa reunião, assembleia significa reunião. Tá? Daí que vem, né, a origem da palavra reunião. E quando o nosso Senhor Jesus estava com a idade avançada, ele tinha os pelos da cabeça brancos, semelhantes a lã, e alvo semelhante à neve. Tá? Quando ele estava com a idade avançada. E os olhos dele eram como as chamas de fogo. Quando a gente espiava diretamente nos olhos deles, de nosso Senhor Jesus, nós não conseguíamos permanecer espiando, porque o Santo Preceptor estava dentro dele. Né? Então ele era uma pessoa que tinha poder, uma pessoa poderosa. Ele tinha um pouco do poder de Deus. E a alma do nosso Senhor Jesus brilhava, e a voz era suave, e ele tinha um rosto simples. Ele não era um Brad Pitt da vida bonitão, ele tinha um rosto simples. Ele havia governado os 7 santos templos, ele ensinou sobre a Santa Bíblia Real Taná, que está lá em Mateus, e Atos dos Apóstolos, o apóstolo Paulo relatando também nas epístolas, que ele passou 3 anos aprendendo com o Senhor Jesus no Santo Templo em Jerusalém. Né? Ele ensinou sobre a Santa Bíblia Real, que é o projeto Tanakh. A Bíblia surgiu com o nome de projeto Tanakh, onde juntou pergaminhos, escrituras e foi reescrito. Tá? Com as santas palavras do nosso Senhor Jeová, onipotente, que é ataque, contra-ataque e defesa. Porque as pessoas que usam a palavra de Deus, elas não utilizam mentira, elas são sinceras. E o mentiroso e a mentirosa, eles não conseguem lutar contra a verdade. Né? Não conseguem pelejar contra a verdade. Então, assim, o apóstolo João Pedro Boanerges, ele diz o seguinte: quando eu percebi que era nosso Senhor Jesus, eu ajoelhei-me diante dele, assim que o Senhor Jesus chegou para visitá-lo na ilha de Patmos. Né? Ele ajoelhou-se diante dele. E nosso Senhor Jesus pôs a mão esquerda sobre a cabeça dele, do João Pedro Boanerges, e disse: João Pedro Boanerges, tu não tenhas medo. Né? Ela não tem medo. Né? Ele disse assim: eu sou o Santo Filho do nosso Senhor Jeová, onipotente, aquele que é o início, meio e término, alfa, delta e ômega. Ele diz assim: eu sou o Senhor Jesus, que ressuscitou do mundo dos mortos. Ele morreu, foi no mundo dos mortos, ele retornou. O apóstolo Paulo também fala sobre isso. Ele diz: eu estive no inferno, eu morri e depois ressuscitei. Ele diz sobre isso nas epístolas, lá em Atos dos Apóstolos. E eis que eu estava, Jesus dizendo, arrebatado para o santo céu. E eu tenho poder sobre a morte e sobre o inferno. Por que ele diz sobre a morte e sobre o inferno? Pelo seguinte: ele diz: eu tenho poder sobre a morte e sobre o inferno, porque Satanás não tem poder sobre Jesus. Até pode tentar tentá-lo, mas poder sobre ele não tem. E tem poder sobre a morte porque ele ressuscitou muitas pessoas. Está escrito lá nos livros do Novo Testamento, Jesus ressuscitando várias e várias pessoas. Tá? Em algumas Bíblias, tá? Existem muitas divergências. Tá? Em algumas Bíblias as pessoas vão encontrar escrito Sheol. Sheol em hebraico, tá? Sheol é uma palavra escrita em hebraico. No grego, o inferno, a palavra inferno vai estar escrita Hades, é inferno. E na Bíblia em inglês, tá, vai estar escrita Hell, em inglês, Hell. O que é que acontece? Em algumas Bíblias nossas, eles não traduziram essa palavra do hebraico para o português. Ela está como Sheol. Em outras Bíblias, ela está em grego, ela está em Hades, está escrito em Hades. Então, se encontrarem alguma Bíblia de vocês, em alguma Bíblia que tenha na residência,
e quando estiver lendo tiver Sheol, sabe que é em hebraico foi derivado, em hebraico e aramaico, foi derivado do hebraico para o aramaico, escrito em Sheol, é a palavra inferno. E a palavra também está em algumas Bíblias escrita em grego, está escrito Hades, tá? Que é a palavra inferno. Tu, João Pedro Boanerges, escreve todas estas santas palavras que eu irei dizer-te. Tá? Os 7 santos templos irão vender-se para Satanás realizando pactos. Olha, em 95 deste calendário, quando Jesus já estava com a média de 90 anos, ou mais, são a média, ele disse para o apóstolo João Pedro Boanerges, escreve estas epístolas para esses 7 santos templos, que eles irão vender-se para Satanás, realizando pactos, depois que eu partir. Jesus diz isso. Ele já sabia, Deus já tinha revelado o que ia acontecer. O que é que a corrupção dos seres humanos, dos rebeldes, iriam fazer com essas pessoas por dinheiro, por capitalismo, por tudo.